Classificações que a partícula Q pode ter, eu vou te dar a classificação, vou te dar a característica de cada uma dessas classificações e depois de te dar as características eu vou te dar pelo menos um exemplo em cada um dos itens que nós formos ver. Pessoal, vamos começar, não tem como não começar pelo Q mais básico, que é o Q pronome relativo, tá? Esse aqui eu acho que é um Q que vocês tendem a saber, mas eu sempre fico muito assustado em aula, pessoal, quando se pergunta a respeito do que pronome relativo, do tipo de oração que ele introduz, etc. Porque eu ainda vejo muita gente insegura e este era para ser o que, assim, pessoal, sem insegurança nenhuma. Esse era para ser o que de aparecer no quadro e tu responder em um segundo qual é a classe do que, qual é a função que ele desempenha, qual é o tipo de oração que ele está introduzindo. E eu acho que a gente não tem, de modo geral, essa aptidão, assim, e essa habilidade, tá? Então vamos ver. Quando é que o que é pronome relativo, pessoal? O que é pronome relativo quando ele equivale a o qual, a qual, os quais, as quais. Então a gente vai fazer um testezinho prático para ver se o que é pronome relativo, o que será pronome relativo quando ele equivaler a o qual, a qual, os quais, as quais. Então a gente vai ter uma frase como a mãe que eu tenho foi muito importante para mim. A mãe a qual eu tenho foi muito importante para mim. A gente vai se dar conta de que ele é um pronome relativo por meio deste teste. Beleza. Se ele é pronome relativo, pessoal, ele necessariamente retoma elemento anterior. Tá? Quando o que é pronome relativo, ele retoma um elemento anterior. Então, necessariamente, quando o que é pronome relativo, ele está colocado no lugar de uma palavra que está presente na outra oração e está sendo substituída por ele dentro da oração de que o pronome faz parte. Então, a mãe que eu tenho a mãe. O que está substituindo mãe. As brigas que ocorreram, as brigas as quais ocorreram brigas, o que está substituindo brigas, e por aí vai. Então ele sempre retoma um elemento anterior e o substitui. Quando o que é pronome relativo, pessoal, o que é que ele introduz sempre? Ele introduz uma oração subordinada adjetiva, que pode ser explicativa ou restritiva em momento oportuno do nosso trabalho, nós veremos isso. Então, quando é que o que é pronome relativo? Quando ele equivale a o qual, a qual, os quais, as quais. Quando ele é pronome relativo, ele necessariamente retoma um elemento anterior que ele está substituindo dentro da oração de que ele faz parte. E o que introduz uma oração subordinada adjetiva. Sempre características necessárias, absolutamente necessárias. Então, olha só, pessoal, se eu digo para vocês assim: os cães que latiam estavam furiosos. Os cães que latiam estavam furiosos. Temos um que aí para analisar dentro desta frase e a gente tem que saber analisar adequadamente este que. Então vamos parte a parte. Primeira coisa, este que equivale a o qual, a qual, os quais, as quais. Poderia ser os cães, os quais latiam estavam furiosos? Sim, equivale a os quais. Se equivale aos quais, é pronome relativo. Sim? Está retomando um elemento anterior que ele substitui? Sim ou não? Sim. Está retomando o elemento cães. É como se fosse os cães estavam furiosos, os cães latiam. Então ele está retomando cães. Está introduzindo uma oração subordinada adjetiva? Sim. Que latiam é uma oração subordinada adjetiva, neste caso restritiva, porque ela não está isolada por vírgulas, certo? Então é isto aqui o que nós vamos ter, pessoal. Quando é que o que é pronome relativo? Quando equivale ao qual, qual, os quais, as quais, retoma elemento anterior, introduz oração subordinada adjetiva. Que equivale aos quais, retoma cães e introduz uma oração subordinada adjetiva restritiva. Fechou? Qual é o que pronome relativo que eventualmente pode te deixar na mão? Acho que alguns de vocês sabem, outros de vocês não sabem. É aquele que segue o pronome demonstrativo o.
o que eu disse não, o que eu disse não gerou problemas. O que eu disse não gerou problemas. Olha aí, pessoal, olha aí. O que eu disse não gerou problemas. O que é este o, pessoal? O o, quando faz parte da estrutura o que, este o equivale a aquilo. Ele é um pronome demonstrativo, certo? Então o o, que acompanha o que, na expressão o que, do que, daqui, dos que, das que, é um pronome demonstrativo que equivale àquilo. Então é como se fosse aquilo que eu disse não gerou problemas. Aquilo que eu disse não gerou problemas. Este que, veremos agora, pessoal, ele equivale ao qual, a qual, os quais, as quais? Sim, aquilo o qual eu disse não gerou problemas. Então ele é um pronome relativo. Este que pronome relativo que acompanha o o, ele está retomando um elemento anterior, pessoal? Sim. Qual é o elemento anterior que ele retoma? É o próprio o, que equivale a aquilo, certo? Então é como se fosse assim, aquilo não gerou problemas, eu disse aquilo. Ele está introduzindo uma oração subordinada adjetiva? Sim, ele está introduzindo uma oração subordinada adjetiva. Isso é uma oração subordinada adjetiva restritiva. Fechou? Como muitas matérias no português, pessoal, eu costumo dizer que essa é uma assim, se nesse momento eu visse 100 exemplos com vocês, 100 exemplos vocês acertariam, tá? A questão é a gente se acostumar, é a gente estar bem de cabeça para ver um que, substituir por o qual, a qual, os quais, as quais, e ver que ele é pronome relativo, está introduzindo uma oração adjetiva e tudo aquilo. Fechou? Então primeiro o que eu queria ver com vocês? O que? Pronome relativo. Segundo o que eu queria ver com vocês? Segundo o que eu queria ver com vocês é o que é conjunção integrante. Tá? Então temos um que pronome relativo e temos um que conjunção integrante. Certo? É talvez a divisão mais básica que nós tenhamos é a do que pronome relativo e a do que conjunção integrante, tá? Então a gente vai ter que saber dividir esses dois, diferenciar esses dois. Tranquilo? Pessoal, quando é que o que é pronome relativo? Quando ele equivale ao qual, a qual, os quais, as quais. Quando é que o que é conjunção integrante? Quando toda a oração por ele introduzida equivale a isso. Que é a primeira divisão básica que a gente vai ter que saber. Quando é que o que é pronome relativo, quando é que o que é conjunção integrante. Tá bem? Ele será conjunção integrante quando ele equivaler a isso. Quando o que é conjunção integrante? Aspecto muito fundamental. Quando o que é conjunção integrante? Ele retoma elemento anterior ou ele não retoma? Quando ele é conjunção integrante, ele não retoma elemento anterior. Na verdade, o que ele faz é integrar duas orações, no sentido de juntar, ligar, linkar, unir duas orações. Mas ele não retoma elemento anterior. Então, olha o que eu estou te dizendo. Que pronome relativo retoma elemento anterior, que conjunção integrante não retoma elemento anterior. Então, naquela questão muito comum em que nos perguntam assim, qual das estruturas sublinhadas retoma elemento anterior ou qual das estruturas sublinhadas não retoma elemento anterior? E aí nós temos sublinhados ques, os mais variados ques, vários ques. Qual é o que retoma? Só pronome relativo. Este é o único que retoma, pronome relativo. O que conjunção integrante não retoma elemento anterior. E quando o que é conjunção integrante, pessoal, o que é que ele introduz? Pronome relativo introduz oração subordinada adjetiva. Conjunção integrante introduz o quê? Oração subordinada substantiva. Certo? Então, quando o que é pronome relativo, ele introduz uma oração subordinada adjetiva. Quando o que é conjunção integrante, ele introduz uma oração subordinada substantiva.
Talvez, pessoal, neste ponto do conteúdo, vocês estejam olhando em casa e pensando assim, ó, ah, mas eu domino isso. Domino. Domina? Beleza. Mas o que vem por diante, eu tenho certeza que vocês não dominam. Pessoal, eu tenho uma gata sentada exatamente na minha frente, e quando eu começo a gravar aula, eu estou gravando esse curso da minha casa, ela fica andando ao meu redor e miando. Agora ela estava no chão, miando e mordendo os meus pés, e agora ela está em cima da cama parada, em cima da mesa parada na minha frente. Vocês não estão vendo daí, mas eu a vejo daqui. Olha só. Olhem. E mordendo. E mordendo. Ai, meu Deus. Vamos seguir, desculpem, uma breve intervenção, tá? Olha aqui, pessoal, vamos ver um exemplo de oração substantiva, tá? Um exemplo de oração substantiva. Se eu digo, ele afirmou que era inocente. Certo? Ele afirmou que era inocente. O que nós temos aqui, pessoal, em ele afirmou que era inocente? Vamos analisar este que. Este que equivale ao qual ou este que equivale a isso? O que é que vocês me diriam, pessoal? Ele afirmou o qual era inocente ou ele afirmou isso? Esse que equivale a isso. Se ele equivale a isso, ele é uma conjunção subordinativa integrante. Tranquilo? Retoma elemento anterior? Não retoma. Não retoma ninguém. Quando o que é pronome relativo, retoma cães. Quando o que é conjunção integrante, não retoma ninguém. Qual é a classificação e a natureza da oração que ele introduz? Oração subordinada substantiva. Então, que era inocente é uma oração subordinada substantiva. O que, prof? Objetiva direta. Não é o foco do nosso estudo agora, mas só para a gente saber, né? Que era inocente é um objeto direto do verbo afirmar. Quem afirma, afirma algo. Quem é que afirmou? Ele afirmou o quê? Que era inocente. Então aqui nós temos uma oração objetiva direta, substantiva, e do lado nós temos uma adjetiva restritiva, porque não está isolado por vírgulas. Fechou? Sabem diferenciar esses dois ques, pessoal? Se nós soubermos diferenciar esses dois ques, já é uma grande alegria. Tá? Já é uma grande alegria. Vou colocar uma outra frase aqui. Eu conto com que conversemos. Eu conto com que conversemos para resolver esse problema que estamos enfrentando. Eu conto com que conversemos. O que temos aí, pessoal, em eu conto com que conversemos? O que vocês acham? Primeira coisa, eu conto com o qual conversemos ou eu conto com isso? Eu conto com isso. Eu conto com isso. Então, o que é este que? Uma conjunção subordinativa integrante. Antecedida por o quê, pessoal? Antecedida por uma preposição. Tá? É antecedida por uma preposição, mas é uma oração, uma conjunção subordinativa integrante. Bom, se eu conto com isso, o com que conversemos é uma oração adjetiva ou é uma oração substantiva? Com que conversemos é uma oração subordinada substantiva. Objetiva o quê? Objetiva indireta. Fechou? Olha para o quadro, pessoal, aí nós já temos uma coisinha bem importante para nós, tá? Bem importante para nós, e eu quero que vocês saibam diferenciar essas duas, sobretudo, com muita facilidade, tá? Tem que saber diferenciar essas duas com muita facilidade. Tranquilo? Então tem que saber assim, ó, quais são as características de um, quais são as características de outra. Dá uma olhadinha aí para o quadro e vê. Tranquilo? Olha só, pessoal, aqui tudo que vale para um não vale para outro, tá? Então essa aqui é uma divisão bem clara que a gente vai ter que saber. Tem uma outra coisa que talvez seja importante, pessoal, a gente saber, que é o seguinte, ó. Quando o que é pronome relativo, ele, o próprio que, tem função sintática. Depois eu vou ver isso com vocês.
quando o que é pronome relativo, ele tem função sintática. Ele próprio, não é a oração de que ele participa. A oração de que ele participa também tem uma função sintática, mas eu não estou falando da oração de que participa. Eu estou falando dele, da própria partícula que. Nesta frase, pessoal, os cães que latiam, nós teríamos os cães latiam, então o que é sujeito do verbo latir. O que eu estou dizendo para vocês é que a própria partícula que tem função sintática. Quando o que é conjunção integrante, pessoal, o que em si não tem função sintática. Ele faz parte de uma função sintática, ele introduz uma função sintática, mas ele, como palavra, não tem função sintática. Então, nessas duas frases que nós temos ali, pessoal, em que era inocente, o que é parte de um objeto direto, mas ele não tem função sintática. Com que conversemos, o que é parte de um objeto indireto, mas ele não tem função sintática, certo? Então o que pronome relativo tem função sintática e o que conjunção integrante não tem função sintática.